Bom dia, produtores, amigos agricultores, aqueles que sempre nos ouvem no programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era de Borrasópolis. Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Reginaldo Pavese, da região de Faxinal. Bem, o assunto que temos para a semana, o que está acontecendo realmente é o problema do clima que nós estamos vivenciando. Algumas lavouras estão sentindo essas mais tardias de trigo, essa falta de umidade. Sabemos que no Paraná, em algumas regiões, as consequências não são muito boas. Temos notícia aí de trigo aí produzindo aí 50, 70 sacos, até que em Borrasópolis algumas áreas foram surpreendentes, uma perda, principalmente essas variedades mais alongadas e com essa diversidade do clima que está havendo. Também o complicante está para a região de Feijão, mesmo as regiões irrigadas de Goiás, aquela região centro-oeste, a maioria sofreu um pouco com estiagem, mesmo irrigada, ela ainda teve pouca perca, mas ainda assim, o grande agravante seria que nas regiões nossas, que é onde já era para estar plantada, ou já era para estar numa condição da lavoura já instalada, o problema é que com essa falta de umidade não houve o plantio. Então, a grande agravante do feijão seria a condição de preço. Acredita-se até que deve, até o fim do ano, alguns analistas, por consequências dessa falta, haverá um incremento maior em relação a preços, devendo chegar aí para patamares até R$200 o saco ao fim do ano, algumas previsões. E isso dá em consequência o aumento da cesta básica. Estamos vendo aí grandes problemas de clima no mundo inteiro. Temos lá nos Estados Unidos o agravante que ocorreram as perdas significativas para milho, também a soja, mas a soja lá ela tem a sua chance de recuperar, pois algumas regiões lá produtoras já receberam as primeiras chuvas. Temos notícias que já giram em torno de 22 graus de temperatura, mais ou menos com relação a essas chuvas que houveram, só que o milho é reversível. Já o soja, a tendência é que tenha uma recuperação. Tanto assim que hoje tem um relatório dos Estados Unidos informando qual é a recuperação da soja com relação à sua produtividade no mercado por essas chuvas que ocorreram nos últimos dias naquela região produtora. Por isso que estamos vendo aí algumas realizações de lucro na Bolsa de Valores em função dessa própria recuperação e uma melhora na produção americana de grãos. É lógico que ainda os estoques estão baixos, estão entrando nos estoques de segurança dos Estados Unidos. Há uma importação muito grande de produto aqui do Brasil para repor esses estoques ao próprio mercado americano. Então isso é consequência tudo da diversidade climática que estamos vivenciando. Então, falando em clima, tínhamos uma previsão para a próxima semana, no dia 18, onde ela já se estendeu, já estamos falando realmente que a chuva deve vir dia 21, a partir do dia 21 de setembro, onde serão chuvas boas para plantio, só que em função de que em outubro devemos ter uma chuva muito melhor do que o mês de setembro. Então é lógico, algumas regiões que estão muito secas, essa primeira chuva dependendo do seu volume, o produtor não tem nem umidade para fazer dessecação. Seria o ideal fazer dessecação e esperar uma próxima chuva para plantio. Mas aquelas regiões que choveram bem, o produtor pode até fazer o plantio das primeiras plantas de verão, principalmente milho, que estamos no zonamento, e soja para aquelas regiões que têm zonamento já, para que possa fazer a safrinha lá no período consequente à colheita da lavoura de soja. Em algumas regiões a gente sabe que nessa época já era para estar plantado alguma coisa com relação às lavouras de soja. Então teremos um atraso, já havíamos falado em programas anteriores, com respeito à diminuição da intensidade do El Niño em um período mais curto. Mas ainda assim, todos os analistas, com relação ao clima, preveem uma grande produção de safra de grãos para o Brasil e para a Argentina nesse período agora que vamos entrar da safra 2012-2013. O ministro da Agricultura fala um incremento máximo de grãos, que vai ser recorde, isso aqui, mas aquele ministro não sabe nada. Na verdade, ele está lá, é um boneco, é um fantoche da presidente Dilma, não tem definido os produtores da maneira que precisa.
Tanto é assim que o Rio Grande do Sul sofre pela falta de milho, e o milho do Mato Grosso, como não há caminhões e o governo não consegue escoar por falta de rodovias, falta de ferrovias, falta de infraestrutura para trazer, e o atraso do planejamento do Ministério da Agricultura, que não prevê nada, ele só está lá como um cargo político, ocorre esses problemas com relação à criação de frangos e suínos, com a falta de matéria-prima para a alimentação dos mesmos na região que é grande consumidora, que é a região sul, pega oeste e sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com esse problema de falta de milho. O que acontece com o milho? Muito está estocado em céu aberto lá no Mato Grosso, e quando se tem ou não caminhão que consegue um frete, além de ser caro, ele em vez de vir para o sul, os fretes melhores estão sendo para exportação. Então está indo para o Porto de Santos ou para o Porto de São Luís para ser exportado principalmente para países como China e Estados Unidos. Então pecamos mais uma vez pela falta de política agrícola e planejamento e falta de um ministro da Agricultura e de uma posição do governo com relação à agricultura, que tem ajudado nos últimos anos a manter esse plano real, esse plano de sustentabilidade da economia que tem deixado os nossos governantes com o poder na mão, como estão, e sem ver a necessidade do povo. Isso impactará, sem sombra de dúvida, e já está impactando com relação à falta de alimentos, à cesta básica, o aumento da cesta básica e a inflação. Portanto, senhores produtores, consumidores, aqueles do comércio, amigos nossos, se preparem, porque isso deve ocorrer um aumento significativo dos custos dos alimentos na cesta básica, no supermercado. Principalmente, estamos tendo a Interconf, que é o Internacional de Confinamento, o Fórum Internacional de Confinamento, onde se fazia aí, antigamente, 2 safras, vamos dizer assim, de confinamento, uma agora no período entre safra e outra na safra com confinamento de gado, e devido à matéria-prima, os custos altos e também o preço baixo, muitos dos pecuaristas não virão fazer essa segunda remessa, o segundo tempo de confinamento. Com isso, faltará um pouco mais de carne no mercado e a tendência também é de alta. Falamos alguns dias atrás com relação ao preço das verduras e legumes e carne sendo vendida em grandes praças como Curitiba, falando sobre o total, sobre o preço que está vivenciando e a reclamação do produtor, do consumidor, aliás, em relação aos produtos que são colocados à mesa do produtor, do consumidor, com custos altíssimos, e isso gerando uma alta significativa da inflação. Isso nos preocupa porque dá a entender de que o governo está um pouco perdido com relação ao controle da inflação, aos preços, e principalmente porque não foi feita a logística necessária para escoamento, armazenamento e de colocar esses produtos na mesa do consumidor. Infelizmente, os preços lá de fora estão bem mais apreciativos, principalmente com essa desvalorização do real frente ao dólar, e muitos dos produtos nossos estão sendo colocados no exterior. Então, também temos que falar aqui sobre o Código Florestal. Na semana passada, tive a oportunidade de encontrar com o nosso senador Sérgio Souza e falar pessoalmente, debater com ele rapidamente, com respeito a esse erro que a presidente Dilma, com esse ciúme político que ela está tendo, com que ela não foi avisada, que ela não foi falada. O grande legítimo e legítimo representante do povo é a Câmara dos Deputados e o Senado, não é ela. Ela ganhou a eleição, só que ela sozinha não pode governar como uma ditadora e fazendo canetaço do jeito que ela quer. Então ela é muito mais ambientalista do que a produção no Brasil. Eu acho que mais vale a produção no Brasil, sustentável, porque está aí o plantio direto mostrando que é sustentável, a própria integração lavoura-pecuária-floresta ou lavoura-pecuária está mostrando que a agricultura está muito mais avançada do que o governo pensa. Agora não é uma vontade política de uma presidente que vai resolver o problema da produção no Brasil. Ela pode resolver dos ambientalistas, a qual ela tem o rabo preso, vamos dizer assim, mas não do produtor rural. E conversando com o produtor rural e da produção industrial também, que está pecando também pela falta de visão do governo, agindo em interesse próprio e não em interesse do país.
mas conversando com o senador Sérgio Souza, eu estava reclamando que após todo aquele acordo, todo aquele acerto que estava na semana retrasada, onde iria ser votado com todo o consenso, um grande Código Florestal, um exemplo para o mundo, e exemplo de democracia, onde chegou num acordo para ser votado, eu conversei com ele e falei que ela não tinha cabimento de ter, ele que tem contato com ela, que levasse o recado ou conversasse com ela, que ela não tem por que agir dessa forma, pois se é para o bem da própria natureza, porque da natureza, do meio ambiente, da produção sustentável agrícola, ela, por esse canetaço que ela deu, ela está prejudicando várias áreas, como os rios que não são permanentes, intermitentes, também o Pantanal fica desprotegido, as cidades que foi tirado o código florestal das cidades, aonde, por exemplo, o Rio Tietê, as margens públicas, tipo as rodovias, ficam liberadas, mas a partir das rodovias teria 30 metros onde fica a sede da Rede Globo, estaria numa APP, e a Miriam Leitão sempre contra o produtor rural. Então, ela está prejudicando as cidades e está derrubando tudo aquilo que foi feito de consenso e ganho, com mais de 13 anos de estudo. Ele me garantiu que todos os esforços estão sendo feitos para que ela volte atrás e que repense, e quem está ganhando com isso é o Brasil. E que quem precisa desse Código Florestal votado é o produtor para dar segurança jurídica. E ouvindo conversas, algumas entrevistas com o senador Ronaldo Caiado, deputado Ronaldo Caiado, ele garantiu que, mesmo que ela queira, ela não pode colocar os fiscais contra os produtores e fazendo o tal canetaço que a Edeli Salvati prometeu, gerando uma máquina de multas para o produtor rural, porque o mesmo código que foi, mesmo ela vetando, mas o código que foi votado e aprovado, não suspende todas as multas para os produtores rurais. Mas então o senador garantiu que está sendo feito todos os esforços e que ela vai assinar sim. Ela vai sim, é só uma questão que, pelo que eu entendi, ele não quis dizer, mas uma dor de cotovelo dela de não estar sabendo e não estar participando do ato democrático que foi esse Código Florestal. Agora vale nós esperarmos e vermos essa briguinha de braço entre PT e contra os aliados do PT, até o PMDB está a favor do código, até pessoas do PT teve a favor desse acordo, a maioria do PT, só a presidente e uns que acham que não deve. Eu acho por força do poder, né? O poder sobe a cabeça e acha que deve mandar sem precedentes. Estamos aí vendo aí quantos problemas o Brasil vem vivenciando na área de saúde, educação e sendo deixado de lado a área produtiva em função de interesses próprios. Mas esperamos sim, conforme o senador Sérgio Souza falou, que de repente que ela deve assinar. Deve levar algum tempo, mas ela deve assinar esse acordo sim, porque senão a instabilidade política se torna viável, mostrando o quão fraco é o nosso governo, o quão fraco é o nosso Ministério da Agricultura. Então esperamos mais algum tempo para ver como deve surgir, como deve sair, segundo o senador Sérgio Souza, a vontade do Código Florestal com relação a esse acordo que foi feito. Bem, também que com relação à política, eu só queria assim, demonstrar a alguns produtores o que está havendo com relação a algumas candidaturas, principalmente às próximas eleições, com relação principalmente a municípios abaixo de 50 mil habitantes. O senador Assir Moreira, do estado de Goiás, tem uma PEC, que é uma proposta, um projeto de emenda constitucional, da qual propõe cidades abaixo de 50 mil habitantes, onde os vencimentos de vereadores e o gasto da Câmara de Vereadores seja limitado a 3,7% do orçamento da Prefeitura, e não haja mais vencimento nem salário de vereadores com cidades abaixo de 50 mil habitantes. Isso surgiu em função de vários protestos de prefeitos em Brasília, pedindo, porque a prefeitura não consegue fazer o orçamento dela, porque é muita despesa que as câmaras estão tendo, principalmente com salários, notas de gastos que a prefeitura tem que assumir, e a maioria dos municípios não consegue fechar suas contas em função desses excessivos gastos. O Brasil, vale lembrar, que é um dos únicos países do mundo que paga em todas as cidades os vereadores tem vencimentos ou ganhos para trabalhar 1 ou 2 vezes por semana, olha lá, hein? E às vezes para não fazer praticamente muita coisa. Mas vale lembrar o produtor e aqueles que estão nos ouvindo, pressionar os seus representantes políticos, deputados e senadores, para que essa PEC, que ela já está em fase de relatoria,
e ela deve ser votada, talvez não para essa eleição, mas para a próxima, se ela passar, não teremos mais vencimentos, limitará daí os gastos da prefeitura com a Câmara de 7,3%, parece, para 3,7%, e sem vencimento dos salários dos vereadores para as próximas eleições. É uma boa alternativa, pois os orçamentos da prefeitura já são curtos, e daí ela consegue fazer e fechar seu orçamento e atuar mais na área de educação, saúde, que é, na verdade, o que precisa os pequenos municípios. Isso atingirá praticamente mais de 95% dos municípios do Brasil. Vale lembrar também que na Bolívia já é assim. Na Bolívia, hein? Os vereadores são verdadeiros políticos, vereadores que atuam realmente e não pensando em ganho. E ganho também é ilusão. A gente sabe que teve muitos da eleição passada que gastou 70 mil reais numa campanha para ganhar 90 em 4 anos. Então isso gera um círculo vicioso, achando que deve ganhar alguma coisa e na realidade não é. E com o aumento de gastos prejudica a administração municipal. Bem, essas eram as notícias para a semana. Voltamos a semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura, falando um pouco menos dessas vezes por causa do nosso horário político que está aí, então limita-nos um pouco sobre as informações. São muitas informações, mas voltamos semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Muito obrigado.